Olá, pessoal, preparados para mais um pouco de conhecimento? Sejam muito bem-vindos ao Formulando, o nosso canal que desbloqueia o conhecimento magistral e te ajuda a entender melhor sobre os benefícios dos tratamentos personalizados. Eu sou Jaqueline Stockel, farmacêutica formuladora, bioquímica, especialista em farmácia magistral, farmacologia clínica e prescrição farmacêutica, com mais de 20 anos de experiência no setor magistral. Vem com a gente receber mais uma dose de muito aprendizado. Nós vamos falar também de casos de sucesso e das últimas tendências de tratamentos personalizados. Eu sou Fábio Fonseca, farmacêutico formulador, especialista em cosmetologia e assistência farmacêutica com mais de 20 anos de experiência em farmácia de manipulação. E no episódio de hoje vamos tratar de um assunto muito importante quando temos em mente que estamos vivendo mais e queremos viver cada vez melhor. Vamos explorar as estratégias mais modernas que estão redefinindo a maneira como enfrentamos e estamos retardando o processo natural do envelhecimento. E vamos entender o papel que as ciências farmacêuticas desempenham nesse processo, promovendo saúde e bem-estar. A Mika é diretora científica e de inovação da B-Science e fundadora da Skin Connections World Summit. Ela também participa de congressos internacionais na área médica e de ingredientes, com o intuito de trazer novas tecnologias aos médicos e farmacêuticos, transformando em produtos e protocolos para serem aplicados no dia a dia da clínica. Bem-vinda, Mika. Bem-vinda, Mika. Olá, Jaque, Fábio, muito obrigada pelo convite, muito honrada em estar aqui. Isso aí, Mika. E hoje, nós estamos aqui através da Lema, que é aí um grande fornecedor do nosso setor magistral, sempre trazendo muitas inovações, e nós vamos poder, aí, ao longo do nosso bate-papo, contar um pouquinho sobre isso. Então, Mika, traz um pouco para a gente, o que é a Lema no mercado magistral e qual é o seu trabalho com eles? Bom, primeiramente, hoje eu presto uma mentoria na Lema, na parte estratégica, seja da parte da identificação de uma tecnologia, porque vai ser inclusa no mercado magistral, junto com o médico, mas a Lema está há 16 anos no mercado, eu digo que eles foram os pioneiros a trazerem os probióticos, que agora que é o grande boom, e eles já estavam trabalhando com isso há muito tempo. Então a Letícia, ela sempre teve esse olhar para a parte dos probióticos, que todo mundo acha que é algo simples, mas a gente tem que ter bons fornecedores. O probiótico, sempre lembrando, pela Organização Mundial de Saúde, ele é um micro-organismo vivo. Então, eu tenho que ter uma boa procedência, eu tenho que saber se ele está realmente depositado ali no Banco Mundial, ele tem o depósito da sequência genética dele, porque muitas vezes todo mundo fala, é probiótico. Não, probiótico tem que ter a sua origem, tem que ter a sua sequência depositada num banco e também ter vários pontos a serem trabalhados. Por exemplo, não inativar um antibiótico. Então, isso tem que ser testado. E as pessoas falam, vou tomar é simplesmente um probiótico? Não, gente. É algo que é um micro-organismo vivo, que tem que ser benéfico para o nosso organismo na quantidade correta. E hoje a gente vive esse grande boom, onde a Lema já vem trabalhando nesses últimos 16 anos. Eu acredito, eles são referências, é referência aqui no Brasil, em relação a esse fornecimento ao mercado magistral. E o que é a grande vantagem que eu vejo? Quando a gente fala no mercado magistral, o médico prescritor, ele vai poder se beneficiar dessas diferentes cepas que existem hoje nesse mercado. E, além disso, um outro grande ponto que a Lema trabalhou muito nesses últimos anos, esse investimento na pesquisa. O ano passado saiu um estudo para psoríase, num grupo dentro do Hospital do Servidor Público em São Paulo, junto com a doutora Marcela, onde se teve uma melhora fazendo uso
de uma determinada cepa. Então, esse incentivo à pesquisa é extremamente importante, porque não é o achismo, né? Sim. A gente fala muito de probiótico, será que funciona? Tem muito essa pergunta. E esse investimento vem mostrando realmente que tem uma resposta, né? Que a gente tem uma necessidade, que determinadas cepas realmente, no caso da psoríase, você vai ter uma resposta muito melhor num tempo, que é outra pergunta que todo mundo faz em relação ao probiótico, quanto tempo eu tenho que usar? Né? Pelo menos para começar a ver os benefícios, 60 dias e até 6 meses. E a outra pergunta, mas eu preciso mudar o probiótico? Eu brinco que a gente tem um grande ecossistema no nosso intestino. Eu sempre falo para vocês imaginarem, fechem os olhos e imaginem uma floresta. Essa floresta, quando você vê, principalmente a Amazônia, você vê, parece que é tudo igual, mas quando você olha por baixo, você tem uma diversidade. Então, pense no intestino como um ecossistema com uma diversidade riquíssima. E o ponto importante é que você não vai usar um probiótico sempre nas mesmas quantidades. Eu dou a comparação com bolo, né? Numa receita de bolo, você não usa 1 quilo de fermento como 1 quilo de farinha. As concentrações são diferentes. Então, a gente vai ter determinadas cepas em maior quantidade e outras em menor. E isso faz com que você tenha um reequilíbrio desse intestino. Não só o intestino, a gente sempre tem que pensar no trato gastrointestinal, desde a boca até a hora que você faz evacua, está tendo essa microbiota está presente. Então, é importante ressaltar, né? E a Lema sempre foi muito inovadora no sentido de necessidades específicas. O ácido tranexâmico, que hoje se fala muito, ela foi a primeira a trazer para o mercado também sobre uma demanda de uma médica, né, para fazer a prescrição. Então, acho que esse incentivo é muito importante porque realmente mostra essa nossa diversidade, essa capacidade do mercado magistral de atender de uma forma pronta e única o prescritor, né? E a medicina é dinâmica, não é algo que sempre vai ser uma constante. Você vai ter esse dinamismo, a gente precisa correr atrás. No que tange a inovação, a Lema não parou nos probióticos, né? Ela foi além com os parabióticos, né, os pós-bióticos. Fala um pouquinho disso também para a gente. No que tange, primeiro, né, já que no que tange inovação e qualidade de simbióticos, a Lema sempre foi uma referência. A gente sempre procurou utilizar os insumos deles exatamente pelo fato que a gente confia no que a gente está adquirindo, né? E que aquelas cepas vão fazer o efeito que a gente espera nas nossas preparações magistrais. É um ponto que é importante quando a gente fala, né? Então, a gente fala muito, as pessoas perguntam, o pré-biótico. Eu digo que sempre se você come uma boa salada, você já está dando a quantidade de fibra que é necessária para esse probiótico ser uma fonte de alimento para você... Eu acho interessante você vir justamente com esses conceitos, Mica. Fala justamente o conceito do prebiótico, né? Que são as fibras ali que são responsáveis por segurar a turminha ali. Fala pra gente sobre isso. Então, prebiótico, né? Tem que tomar prebiótico, tem que tomar probiótico, é simbiótico, é um monte de biótico, né? Então, a gente está vivendo a era dos bióticos como a gente vive a era das ômicas, que a gente está falando do envelhecimento. E hoje não tem uma aula, né? Eu participo de vários congressos. Nos congressos não tem uma aula, independente da área que esteja se falando, não se fala em intestino. Tá? Então, o intestino está presente no envelhecimento, está presente no melasma, no acne, psoríase, dermatite atópica, rosácea. No emagrecimento, então, nem se fala. No emagrecimento também vem assim com cepas específicas e muito bem estudadas. Então, o que é importante? O pré-biótico, todo mundo precisa de um alimento. Então, lembre-se que esse probiótico ele precisa de um alimento. O pré-biótico, que é a fibra, não necessariamente você vai ter que estar tomando, só se você tem alguma dificuldade. Mas se você come uma boa salada, uma boa quantidade de frutas, fibras, verduras de um modo geral, você já está dando um bom alimento. O que tem acontecido muito nesses últimos anos é que a gente tem aumentado o consumo de produtos industrializados. E esses produtos industrializados por si só, saiu um artigo ano passado, mostrando que quando você dá um alimento muito rico em frutose, né, que é um dos açúcares que a gente acaba utilizando ali, ele causa uma desbiose, né? Lembrando, então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. Então, o probiótico ele precisa de um bom alimento. O pré-biótico vai lá e vai fazer essa sustentação de uma alimentação adequada para ele produzir bons metabólitos,
que é um ponto extremamente importante. Então, a gente tem esses trilhões de micro-organismos no nosso organismo, é para eles estarem trabalhando a nosso favor, né? Quando ele tem uma boa matéria-prima, ele vai produzir lá os metabólitos, os neurotransmissores, os hormônios, tudo isso passa pelo intestino, gente. Então, não tem como a gente falar de saúde sem falar de intestino. Então, pré-biótico, nós estamos falando em fibras. O probiótico, micro-organismo vivo que tragam benefícios para a nossa saúde. E o paraprobiótico, ele é um fragmento, né? Então, um fragmento de um probiótico em alta concentração morto. Você pode ver que são 3 coisas completamente distintas e com funções diferentes. Eu digo que, se você tem um solo, se a gente for pensar no intestino, quando o intestino está numa desbiose, é como quando você não tem uma floresta e passou uma enxurrada. O que a enxurrada faz? Quando a floresta está lá, consegue reter aquela água e você não tem o malefício da chuva. Quando você está com um solo que está descoberto, que é o caso de um intestino, quando a gente fala em desbiose, é aquele intestino que está descoberto e vem uma enxurrada, leva tudo, ou você fica sem nada e fica muito aberto, a céu aberto, e ele vai ser totalmente danificado. Seria meio que uma comparação nesse sentido. E o paraprobiótico, ele vai fazer o quê? Como ele é um fragmento, ele tem uma ação imediata. Eu digo que, se você tem um solo que está muito bem cuidado, você dá o probiótico, ele vai funcionar. Ele vai estar lá, vai conseguir fazer suas interações. Se ele não está, ele está muito inflamado, que seria o nosso maior vilão hoje, ele não consegue ter esse benefício. Então, o fragmento paraprobiótico, ele vem para fazer uma ação mais imediata, né? Ele vai ter uma chave fechadura e vai diminuir o estado inflamatório do nosso intestino. Então, quer dizer, a gente tem várias cepas, vários paraprobióticos, e o que a gente vai falar muito é o Biomamps AKK, que é a Hermansia mucinifera, que é um dos mais estudados e um dos mais comentados nesses últimos congressos, porque ele tem uma correlação com saúde e principalmente com emagrecimento. Então, são 3 etapas diferentes que a gente está falando em relação a essa saúde intestinal. Ei, Mica, mas hoje a gente está aqui para falar sobre o envelhecimento. Você acabou de falar que os probióticos, eles atuam em diversas dores, né? Em diversas doenças da vida moderna. Você falou de psoríase, acne, falou do emagrecimento, que a gente também vai falar em outro momento, mas hoje a gente está aqui para falar sobre envelhecimento. Fala para a gente como que a microbiota pode influenciar negativamente e positivamente nesse processo de envelhecimento. Hoje a gente fala muito nessa questão, né? Todo mundo está se alimentando, mas será que está absorvendo? É a grande pergunta que eu faço para vocês. Se eu me alimento e não absorvo, eu tenho algum problema ali no meio do caminho. Então, eu posso comer o melhor alimento, mas não tenho a capacidade de absorver, não tenho a capacidade de digerir. A gente sabe que a população que envelhece, infelizmente, perde a capacidade digestiva, além de que a gente tem uma polifarmácia, né? Nossos idosos, né? Mesmo a gente, é a grande tendência ter uma polifarmácia. E quanto que esse medicamento, um omeprazol aqui, vai lá e você vai diminuir a capacidade digestiva. Uhum. A partir do momento que você diminui essa capacidade digestiva, você já começa a diminuir a absorção dos nossos nutrientes. E se, né, eu tenho um fígado, que muita gente também acaba não falando, mas tem essa correlação com o intestino, né? Você tem a esteatose hepática e você está lá fora do peso, ou mesmo dentro do peso. Esse é um ponto que eu acho que no Congresso de Obesidade, para mim, ficou muito claro: não é ser obeso que você é saudável, ou ser magro que você é saudável. É uma coisa muito relativa. Então, o que você precisa? Primeiro ponto, nós falamos muito em função de barreira de pele. Nosso intestino tem uma função de barreira intestinal. Se essa função de barreira intestinal não estiver íntegra, não tem absorção dos nutrientes. Se ela estiver aberta, o que acontece? Aqueles macronutrientes ou os patógenos, tanto é que ter um bom intestino é sinônimo de a gente ter imunidade. Então, o intestino no nosso envelhecimento, Fábio, ele é extremamente importante, não só para o envelhecimento, mas para se ter saúde.
Então, se eu tenho ele totalmente desequilibrado, a gente sabe também que depois do Covid, a gente teve um aumento da ansiedade, teve um aumento das questões neuronais, né, do desequilíbrio neuronal. Por quê? Provavelmente que durante esse período se bebeu mais, se comeu de forma errônea, a gente consumiu alimentos que nos trouxeram um malefício, uma desbiose intestinal. Se essa desbiose, se esse desmatamento do nosso intestino aconteceu de uma forma agressiva, eu deixei de produzir, porque tudo passa por lá, você tem produção hormonal, você tem a produção dos neurotransmissores, tudo. Então, o eixo, o intestino, ele é interligado hoje com a parte cardiometabólica, com a parte cerebral, com a parte de pele. Pele, aonde a gente vê todos ficaram com uma irritabilidade, uma sensibilidade maior. Por que isso aconteceu? Porque, na verdade, no intestino, quando ele está aberto, a céu aberto, né, entra lá, está tendo o ataque, dos primeiras... eu gosto de falar muito da parte de citoquinas, que aparece a interleucina 17, interleucina 23. A 17 já é muito mapeada para psoríase. Então, eu vou ter um problema de pele quando esse intestino está ali desequilibrado. O 23 tem a ver com dermatite atópica. Então, não tem como você falar de pele sem tratar esse intestino. E aí não é o creme, né, Mica? Não se trata do creme. Se trata, de fato, de trabalhar de dentro para fora, fortalecendo ainda mais o conceito Yin e Out, que já vem sendo defendido há muito tempo, né? E tudo isso gera um nível inflamatório muito grande. E aí a gente aproveita para puxar o gancho para a necessidade do uso e do entendimento da questão antioxidante. Então, vamos aproveitar e vamos trazer esse conceito, já que tudo isso vai trazer muito benefício, não só para a pele, né, porque a gente brinca que é resultado de como a gente está do lado de dentro, né? Mas fala um pouquinho disso para a gente. Eu acho que está muito associado. Então, o intestino inflamado, muitas vezes, tem origem no estresse oxidativo, nessa falta de antioxidantes que a gente tem dentro do organismo. No nosso organismo, a nossa primeira defesa é o sistema antioxidante enzimático, que é sódio, catalase e glutationa peroxidase. E aí, o que acaba acontecendo? Esse excesso que a gente tem, se você puxa lá no PubMed, coloca estresse oxidativo, a gente pensava muito no envelhecimento, que é uma área que a gente acaba trabalhando. Mas estresse oxidativo tem com doenças como Alzheimer, tem na doença metabólica. Então, hoje, todo o processo de envelhecimento e adoecimento passa pelo estresse oxidativo. Inclusive o câncer, né? Inclusive o câncer, que vem desse desequilíbrio. Então, o nosso organismo não tem essa defesa que é importante. Ela acaba ficando estressada, e é aquilo que eu falo. O que é ser saudável? O que seria uma definição de ser saudável? A sua célula precisa estar em homeostase. Se a célula está em homeostase, ela vai ser saudável, gente. Se ela está num meio que é bom, bem alimentado, bem nutrido, está absorvendo tudo, está se comunicando direito, porque envelhecer é isso, a gente perde a nossa banda fibra lá, não tem mais a comunicação adequada. Chega lá, aí a célula, entendi que deveria fazer uma coisa, faz outra. É onde aparecem as patologias. Então, ser doente é isso, você fazer com que a célula, ou envelhecer também, o processo de envelhecimento é isso, a gente vai perdendo a funcionalidade das nossas células e da comunicação. As células vão ficando burras, então eu vou fazer uma coisa errada. Não, elas não vão ficando burras. Eu sempre falo, o nosso organismo ele é inteligente. Se você der os nutrientes que são necessários... Quem fica burro, então, é a gente, que come coisa errada e faz ela perder a funcionalidade dela, então, né? Também. Porque eu falo que o nosso corpo, e isso eu tenho falado muito, gente, o que é envelhecer com autonomia, né? Eu quero chegar aos 80 anos podendo andar, podendo reconhecer, podendo fazer todo esse processo. É o que as pessoas querem. Se você começa a perder funcionalidade, que é cedo, né? Muito cedo, e que tem acontecido isso no Brasil, as pessoas têm ficado acamadas e precisam de uma outra pessoa, é porque a gente fez alguma coisa errada no meio do caminho.
Isso aí. Né? Porque tem a genética, ok, eu tenho uma genética ótima, mas como é que eu escolhi viver? Com o pé na jaca? Aí, pode Mica, fazer tudo isso. Aí o estresse oxidativo estoura e a gente não tem como controlar. é isso né? aí. E aí você acabou dando aquele caminho do que é a importância da epigenética, né? E que cada vez mais vem se entendendo o quanto ela é, muitas vezes, a grande virada para a manifestação de inúmeras situações que vão ser gatilhos ali para diferentes doenças, né? Então, dá algumas dicas, né, para quem está escutando a gente, como que a gente deveria cuidar do nosso DNA para que a gente nos expusesse menos àquilo que até estaria ali no nosso DNA, mas que se a gente cuidasse bem dele, ele vai ficaria ficar adormecido. né? Na Essa é a verdade- grande questão. Na verdade, vamos então falar. Primeiro, o DNA, vocês receberam tanto do pai e da mãe, as suas informações genéticas, ela está ali. O DNA, eu falo que é a nossa forma, nossa matriz. Então, do DNA saem todas as informações de produção de proteína, de como vai ser a cor dos meus olhos, tudo isso sai dali, do DNA. Então, o DNA saudável é que eu vou ter realmente, a forma vai replicar de uma forma correta, vou ter o meu colágeno bonito, vou ter a minha artéria funcional, vai estar lá indo todas as informações. A partir do momento que eu tenho um estilo de vida, né, que é o que nos envelhece ou acelera, se você pega vários estudos de gêmeos idênticos, né, eles são idênticos e cada um tem um estilo de vida diferente, ele vai envelhecer de forma diferente. Eu falo assim, o que é a genética? Eu nasci com uma genética de uma Ferrari. Minha genética é ótima, minha carcaça é linda, maravilhosa, mas vivo enlouquecidamente. Você botou sua Ferrari no meio da estrada de chão. Vou lá, faço. Eu nasci com uma genética não muito boa, mas vivo de uma forma disciplinada. Provavelmente eu vou viver melhor do que quem tem uma genética boa, porque eu tenho uma disciplina que vai fazer com que eu tenha todos os elementos para eu envelhecer. Então, isso é muito importante. E o que é o grande, quando a gente fala em DNA, a gente sempre pensa muito em proteger esse DNA. Eu preciso proteger realmente de todos os danos de DNA, porque quanto mais danificado esse DNA ficar e ele não tiver condição de reparo, existe hoje, é o grande futuro. A gente tem dentro do nosso organismo um mecanismo de reparo de danos de DNA, chama DDR. Se esse mecanismo de reparo de danos de DNA não for efetivo, os danos vão se acumulando e vira a mutação, porque eu não consigo fazer a correção. E aí é onde também começam a aparecer as doenças, o tumor, ele vem dessa alteração, dessa mutação que acontece. E esse dano, ele pode se acumulando, e você corrige, que aí vem a questão da senescência celular, que vem a questão do estresse oxidativo. E hoje o grande vilão realmente é o estresse oxidativo, desse afetar esse dano de DNA. Ele é que catalisa todos esses maus, né, que vão aparecendo. Né? Na verdade, o estresse oxidativo ele vai fazendo com que o que está lá na sua forminha do DNA, que era para dar de errado, você nasceu com esse DNA aqui que você vai ter um câncer de mama. Isso não quer dizer 100% que você vai ter um câncer de mama. Ele está lá programado. Mas e se você tiver uma vida desregrada, que tiver um estresse oxidativo aguçado, a probabilidade aumenta significativamente, não é isso? Sim, sim. Você, na verdade, vai ter o gatilho, né? Porque são genes que estão adormecidos. E o estresse oxidativo, na verdade, vem de um desequilíbrio da quantidade de radicais livres e antioxidantes. Era isso que eu estava comentando. Então, o SOD, que é a superoxidismutase, graças a Deus, a gente tem aí fontes externas, né? Inclusive o Glisodin. O Glisodin. O Glisodin foi o pioneiro, né, de sódio no mercado magistral. E ele, na verdade, qual que é o grande diferencial dele? Ele foi elaborado e patenteado por um imunologista na França. E ali, estou falando aí de 16, 17 anos atrás, eles começaram fazendo essa questão, porque assim, como a sódio é uma enzima, eu brinco que a enzima, na hora que passa pelo estômago, a enzima é uma proteína, gente, ela vai ser degradada, perde funcionalidade. E eles conseguiram colocar um biopolímero que fizesse com que ele atravessasse o estômago e conseguisse chegar ali no intestino. Na hora que ele chega no intestino, ele consegue fazer uma adesão nessa parede e vai ser um imunomodulador.
E ele tem a capacidade de estimular a sua produção interna, endógena de sódio. Então, quer dizer, você tem um benefício muito grande, porque não só sódio, superóxido dismutase, ele também produz catalase e glutationa peroxidase, que é o processo, que é o sistema. Então, a gente tem um sistema, não é um único antioxidante. Esse sistema enzimático, ele tem que inteirinho estar funcionando, porque não adianta funcionar um só, porque aí vai acumular água oxigenada, não vai detoxificar. Eu acho que o grande ponto é esse, ele ter essa capacidade de estimular endogenamente no nosso organismo essa produção natural da superóxido dismutase. E aí tem vários estudos, ele tem mais de 30 artigos publicados. Nas mais diferentes áreas, né, Mica? Fala um pouquinho disso, assim. Olha, o último estudo que eles fizeram foi no Japão, que saiu esse ano, ou ano passado, no finalzinho do ano passado ou esse ano, falando dessa questão da mobilidade, de proteção muscular, né, da proteção do seu músculo, que é um outro grande fator importante no envelhecimento. A gente manter o nosso músculo. Porque a gente vive uma epidemia de sarcopenia, todo mundo sempre lembra de tratar o osso, deixa eu dar um cálcio, deixa eu dar uma vitamina D, e o músculo, e a sustentação. A nossa autonomia na nossa velhice é ter músculo para poder andar, para poder se locomover e ser um ser independente. É a composição corporal, né, Mica? O principal desafio, né, Jaque? Porque você manter justamente uma carga muscular, principalmente depois de 60 anos, é cada vez mais difícil, né? Você tem que suplementar, você tem que se manter ativo fisicamente para você conseguir chegar lá, igual você falou, aos 80, né? Você pega uma bílide nisso, o cara está com 84 anos, você olha para ele e você fala, meu Deus, como é que esse cara consegue manter esse corpo, o raciocínio, atuando como gestor com 84 anos? Isso está cada vez mais comum. Né? É o estilo de vida, né? Você está falando que o Glisodin também ajuda nessa questão. Esse eu estou dando o último exemplo, que foi que eles fizeram de mobilidade, para ver quanto que tinha de desgaste pelo estresse oxidativo, porque o estresse oxidativo vai danificando, vai causando danos musculares. E eles viram que eles chamam de função motora, locomotora motora, ele tem um nome específico. E eles viram que ele conseguia manter, não tinha degradação e conseguia manter essa função motora de uma forma saudável. Então, você está tomando um produto, fazendo essa suplementação, está cuidando dessa questão do estresse oxidativo, porque o estresse oxidativo vai ser, mesmo no dano hepático, né, quando a gente fala em esteatose, e a gente pensa no fígado, eu sempre vejo todo mundo falando, não, porque eu vou tratar o intestino, porque eu vou fazer isso, aquilo, e nós, às vezes, não olha para aquele fígado, gente. Fígado tem que estar saudável, porque fígado é onde metaboliza. Metaboliza tudo, né? Metaboliza tudo. Então, eu estou lá tratando o intestino e o fígado lá caquético, lá não conseguindo nem metabolizar metade do que você está colocando. Então, o sistema gastrointestinal, ele é importante ser tratado como um todo. Envelhecer é você conseguir melhorar essa saúde do fígado, fazer esse estômago também, ele está ali protegido e fazer com que você tenha uma digestão junto com o intestino funcional, porque aí o intestino funcional você vai ter uma melhor absorção desses nutrientes. Então, no caso do Glisodin, ele vai combater estresse oxidativo em todos os níveis, né? Estava até comentando no acne, que foi feito um estudo, porque pacientes com acne grave começam a tomar isotretinoína e podem ter uma hiper reação, e as pessoas são muito preocupadas na parte hepática também. E aí, ou se tem essa inflamação exacerbada, acaba tomando antibiótico, entra um corticoide, e a ideia é a gente começar a diminuir esse impacto, né? Então, foi feito um estudo onde também pegou adolescentes que iam começar a tomar isotretinoína, ao mesmo tempo foi dado o Glisodin, né, numa dosagem de 500 miligramas, e diminuiu esse estado de resposta inflamatória, diminuindo o uso de antibiótico, de corticoide, e ao mesmo tempo você protege esse fígado também. Então, eu sempre digo, não são muitos produtos. Se você entende fisiologia e bioquímica do envelhecimento, você tem produtos que vão te trazer grandes benefícios e você consegue trabalhar todo o eixo desse envelhecimento. Diminuir estresse oxidativo, como o Fábio e a Jaque colocaram, é extremamente importante. Não adianta eu ficar ali, coloquei o XPTO de não sei o quê, é o que me falaram que é a última moda. Gente, tem o básico.
A gente tem que começar sempre cuidando pelo básico. Eu brinco que se você tem um sangramento, você tem uma inflamação aqui e tem pus, se você não tirar a inflamação, não vai ter qualquer outro, não vai cicatrizar, não vai acontecer. Então, eu tenho que primeiro começar pelo básico. Cuidar do intestino, diminuir o estresse oxidativo. Isso já vai ajudar muito, porque você vai absorver melhor os nutrientes, qual você for dar, né? E o que é importante? A medicina, ela vai virar uma medicina de precisão. Então, não é todo mundo que precisa de tudo igual. Então, não existe, a gente fala aqui no Formulando sempre, né? Não existe uma receita de bolo. Né? Não tem como você pegar um Ctrl+C, Ctrl+V de uma receita que você viu e replicar aquilo para todos os pacientes. Até porque você acabou de falar, né? Cada um é diferente do outro. Então, você tem que entender muito de fisiologia, muito de ativo, para você conseguir dar esse suporte para o paciente e ele conseguir trilhar esse caminho do envelhecimento de forma saudável, né? Porque é o grande desafio. Então, por exemplo, o Glisodin associado, né, com uma múltipla cepa como o IBS Care, é assim, você tem um conjunto de algo que está realmente tratando uma desbiose e diminuindo o estresse oxidativo. É um caminho. Essa foi uma outra inovação da Lema, né? Porque prescrever probiótico é muito complicado. A gente hoje, na nossa farmácia, a gente tem mais de 30 cepas de probiótico, cada um com um nome diferente do outro. Então, quando a gente chega, né, já que para conversar com isso, com os prescritores, com os médicos, você meu Deus do céu, como que eu vou usar isso? Então, esses pools de probióticos que a Lema trouxe para o mercado facilitou muito, né, a prescrição médica, a prescrição nutricional, para que a gente consiga ter os benefícios, né, de uma probiótica terapia, não é isso? É bem esse caminho mesmo, porque, primeiro, de novo, não é 1 bilhão de cada um. Os blends eles foram desenhados pensando nesse ecossistema, nessa diversidade equilibrada, com concentrações diferentes. Eu acho que outro ponto que é importante são 100 miligramas, né? Ao invés de uma quantidade que seria enorme se você fizesse de uma forma separada. São 100 miligramas, então fica numa cápsula menor. O outro, você tem reprodutibilidade. A pessoa vai tomar e sempre vai ter essa mesma reprodutibilidade, que é também, muitas vezes as pessoas falam, mas o probiótico não funciona. Eu vejo, porque como eu acabo falando dos probióticos, muito, mas eu já tomei, não funciona. Tomo. Gente, probiótico é um micro-organismo vivo, né? Então, ele tem lá nome, sobrenome, tem toda a identidade, tem endereço, você vai encontrar ele e ele vai estar fazendo aquela sua ação. Então, é importante tomar um bom probiótico. Eu sempre brinco, né? Quem assiste. Eu sou usuária do IBS Care e eu falo que meu cocô, quando eu tomo, fica lindo, né? Fica aquela coisa substanciosa. Né? Não, mas é verdade. As pessoas, nossa... Tem que perder esse preconceito. O cocô é o termômetro de tudo para você mapear a desbiose. Né? Para vocês terem uma ideia, no Japão, quando eles estão cuidando dos idosos, né? Eles olham e cheiram o cocô para ver a saúde desse idoso. Então, para ver o quão importante é ter essa análise e essa leitura de que ali tem um monte de coisa, vai estar falando muito de você, né? Então, quando a gente fala na pele, durante a pandemia, se associou muito o Glisodin com Dermabiotics, porque quem usava a máscara ficava com masquém, dava e não conseguia controlar. Então, ele ajudava a controlar essa oleosidade, ajudava a diminuir esse estado inflamatório, né? Então, assim, a gente tem o Dermabiotics, o Feminicare, o IBS Care, outro que eu tenho tido um resultado excelente para doenças autoimunes, né? De médicos relatando um feedback muito positivo, é o Intense. Então, todas as cepas, todos os blends, eles foram muito estudados, não é coisa aleatória, né? Então, tem uma conjunção. E o que é mais importante, né? Então, com Biomamps, AKK, Akkermansia mucinifera, associado com IBS Care, você refaz função de barreira intestinal. A AKK veio para revolucionar no sentido do quê? Porque primeiro ele tem que ser paraprobiótico, né? Não pode ser como probiótico, porque ele é uma gram negativa. Né? Então, ele tem que estar mortinho lá para você ter a ação dele, ele tem que ser pasteurizado. E ele vai te dar ação, ele vai refazer. Aqui é um outro relato de uma médica que um dia ela falou, vem cá. Aí eu fui lá, sentei, e ela falou que a mãe dela tinha operado, que tinha diverticulite. Eu falei, dei essa associação, a sugestão foi IBS Care com Akkermansia. Mas até então, ela tinha me descrito um caso. E depois de 15 dias eu voltei, ela falou, eu precisava falar muito com você. Eu falei, ai, meu Deus do céu, o que será que foi que aconteceu? Não, ela falou, é coisa boa. Eu falei, que bom, né?
E ela falou, amiga, eu tenho 57 anos e durante 57 anos eu vi minha mãe reclamando de dores abdominais, de expansão, sempre com essa questão digestiva muito conturbada. E ela falou, a minha mãe, né, ela é médica de tudo, ela falou, tudo que eu ganho eu dou para ela tomar também, junto, não sei o quê. E aí, depois de 15 dias, a mãe dela nunca se sentiu tão bem. Depois, 15 dias? Com 15 dias, de ela não tratamento. tinha mais dores. Ela falou, depois de 57 anos, era a primeira vez que ela não ficava com desconforto abdominal. E pensar, né, que a constipação é uma das principais queixas que os ginecologistas encontram aí nos seus consultórios entre as mulheres. Então, é um assunto muito impactante na qualidade de vida, né? Porque a gente começa a envelhecer pelo trato gastrointestinal. Então, assim, confirma isso para a gente, Mica. Menos de 1% da população ela vai ter ali na sua microbiota intestinal a Akkermansia mucinífera naturalmente, porque até onde eu estudei, ela é uma das primeiras bactérias ali que desaparecem no nosso processo de envelhecimento fisiológico mesmo. O que só vem reforçar o quanto ela é importante, né? Não, ela é extremamente importante. Eu falo que faz uns 3 anos que eu estudo e cada ano vem aparecendo artigos muito robustos, né? Começou principalmente na questão da obesidade, vendo que a Akkermansia estava presente, mais presente em pessoas magras do que em obesos. Mas teve um caso também, eu falo que todo mundo que senta sabe que eu gosto de estudar fisiologia, senta e começa a contar. Teve uma senhora que foi muito interessante, porque ela tinha feito um teste genético, ela tinha comentado que tinha dado, o médico tinha dado uma suplementação, mas que ela não estava vendo o resultado. Eu falei, deixa eu entender seu teste genético, que é uma parte que eu gosto bastante. Eu falei, olha, a sua suplementação, ao invés da vitamina B12, deveria ser metilcobalamina, né? Uma forma biodisponível. Não, nossa. Então, gente, um outro ponto, é importante ter um farmacêutico e entender dessa parte do que seria mais apropriado nesse sentido. E aí eu comentei, e ela falou, tem uma outra característica minha, que meu pai também teve, que morreu de Alzheimer, ela comentou, e ele tinha diarreia e nunca ninguém soube explicar. Aí, na hora que ela me falou isso, eu falei, então você deve ter um gene, o FUT2 seu deve ser alterado. Eu comecei a falar para ela, ela falou, eu fiz um teste também de microbiota fecal. Eu falei, estava estudando aqui, você deve ter 0 de Akkermansia. Eu virei e falei para ela assim, você deve ter 0 de Akkermansia, porque ela não tinha função de barreira intestinal. Ela, não, tá bom. Aí, à noite, ela me mandou o resultado do teste dela. Estava lá. Aí ela falou, nossa, aquele nome que você me falou tá zero, tá zero mesmo. E ela tinha 0. Então, a Akkermansia, qual que é a função dela? É de ajudar na produção e na degradação da mucina. A mucina é aquele gelzinho que está lá protegendo tudo e todos. O muco, né? É um muco. Então, quem tem desbiose vai ter essa ausência também. E aí eu falei para ela, como você não tem um muco protetor, vai acontecer a diarreia vem porque ela está ali nisso. Mas o que mais me surpreendeu foi ela falando, meu pai sempre teve com 53 anos, ele faleceu e de Alzheimer. Olha, então, que jovem. Como é importante, intestino, a gente está falando de intestino, ali não tinha função de barreira intestinal o tempo todo, então ele não assimilava nutrientes, não produzia neurotransmissores, né? E a gente sabe que Alzheimer tem a ver com neurodegeneração, tem a ver com a ausência de mitocôndrias também. Então, quer dizer, olha a correlação fisiológica. Se talvez tivesse sido descoberto antes, lá atrás, né, tivesse todas as ferramentas, todas as ômicas funcionais, tanto é que a gente tem hoje metabolômica para ver o que está faltando, o que não está acontecendo, teria uma outra trajetória de envelhecimento. Isso aí. E aí, Mica, você falou mitocôndria, e aí vamos trazer, né, esse assunto que é tão importante, que vai impactar diretamente na homeostase celular. Não sai da moda nunca, né? E quem é que não se sente cansado, fadigado, querendo mais energia, né? E a gente sabe que é ela que é aí a nossa usina elétrica, né? Então, fala um pouquinho, né, de todo esse contexto, né, o impacto aí da mitocôndria no processo de envelhecimento.
A mitocôndria, eu digo que é a minha queridinha, que é o que nos dá energia na nossa poupança. Se a gente tem uma poupança que vocês devem cuidar bem, é da mitocôndria e das suas células, porque se nenhuma delas estiverem funcionando, e aí lascou. A gente está... Biogênese mitocondrial é o assunto da bola, né, da vez. Ele já vem... eu acho que as mitocôndrias, elas viraram o centro da atenção, porque quando a gente fala em envelhecimento, ele tem uma correlação muito direta, né? E aí você precisa realmente... porque eu digo, se você não tem, né, brinquei, né? Nasci com uma genética de Ferrari, mas se eu não colocar gasolina, não vou para lugar nenhum. Então, as mitocôndrias produzem o nosso combustível do dia a dia. E ele está cada vez mais sendo mais estudado, né? Tem essa correlação com as doenças neurodegenerativas. A gente tem essa correlação da atividade física, músculo, tem a ver com biogênese mitocondrial, então o aeróbico ele vai te fazer com que você tenha um aumento da produção, como também alimentação com restrição calórica também acontece, porque é um mecanismo, o organismo fala, eu preciso sobreviver. E para sobreviver ele tem que produzir energia. E eu brinco que o urso, né, ele na verdade quando ele hiberna, ele vai lá, ele tem a gordura. Mas se a gente não tem um manto de gordura, e não quer dizer, então o obeso vai ter... Não, o obeso já está com a mitocôndria disfuncional. Né? Ele não tem essa mitocôndria funcionando, porque se ele tivesse a mitocôndria funcionando, a gordura branca ia virar marrom, ele ia fazer termogênese e ia ser eliminado e ter energias, muito mais energia do que a gente. Então, hoje a gente vive uma doença silenciosa, né, que é a metabólica, que é o que a gente você vai ver que esse metabolismo que está afetado não é só simplesmente por falta da mitocôndria, mas tem um desgaste também da própria célula, que não tem a capacidade de resposta pelo aquilo que a gente está alimentando, por aquilo que a gente está trazendo. O alimento ele é extremamente importante. E aí o que se vê da grande preocupação, né, nos Estados Unidos, principalmente nesse Obesity Week que eu fui em Dallas, os posters, né? Porque teve sessão de pôster, teve mais de 500 posters, todo dia tinha sessões de 2 horas, onde era direcionado para crianças e adolescentes. Porque a gente tem que lembrar que a gente tem uma memória fisiológica. Se essa criança ela vem, então mesmo para o envelhecimento, você já vem errado desde pequeno, essa memória fisiológica vai ficar. E eu preciso mudar. E o que vai fazer mudar? A epigenética. O seu estilo de vida. Então, isso daí não estaria ligado ao DNA, já estaria ligado a maus hábitos de alimentação desde pequeno. Isso poderia estar... Na verdade, é tudo ligado, né? Não, DNA também vai estar sendo afetado. Uhum. Tanto é que a gente sempre fala que vai ter a geração que vai chegar a 100 e pouco. Hoje eles não sabem mais por quê. A alimentação vem sendo tão errada, tão destruída, não de uma forma adequada. E aí tem a questão da internet, que as pessoas ficam lá e não se movimentam, não brincam mais ao ar livre, não vai... Vai regredir essa idade de passagem, né? O pessoal vai regredir. Inclusive, isso já é um fato nos Estados Unidos, né? Já se tem essa reversão aí, ou pelo menos essa paralisação do aumento da expectativa de vida, o que já é uma preocupação, muito pelo estilo de vida. Então, porque isso impacta não adianta a gente viver mais e viver doente, né? E aí a gente vem para aquilo, né? O que é a idade biológica e o que é uma idade cronológica? A idade biológica, eu digo que é a idade da sua célula. Se você faz catástrofes, né, faz ali, ingere errado, come errado, provavelmente você vai ter uma idade... A sua célula é estressada constantemente, ele vive num estresse oxidativo, e se ele não tiver capacidade de reparo, e onde que tem também uma dica, durmam no horário correto, porque é onde acontece o reparo à noite. Por isso que sono é tudo, né? Ciclo circadiano. Ciclo circadiano, porque o ciclo circadiano, você tem que ter um sono adequado, porque os hormônios são liberados de acordo com o ciclo circadiano. Então, se eu não durmo, eu não reparo, gente. Então, no dia seguinte, você não teve a reparação que deveria ter sido feita durante o sono. Isso vai afetar diretamente a sua saúde. Todo mundo sabe disso. Porque quando você não dorme, você começa a acumular, né? Que nem carro. A gente é que nem mulher. Quando anda de carro, gente, nós mulheres lembramos só da gasolina.
E vai, anda, não olha óleo, não olha nada. Não olha o pneu. Não olha nada. Faz manutenção. Na hora que para, e fala, o que será que aconteceu? Né? Tá faltando água no radiador, tá faltando água não sei aonde. Então, isso tudo faz com que esse envelhecimento, que poderia ter sido melhor, acabe com o carro. Mas é o que a gente acaba fazendo com o nosso organismo. Então, a idade biológica, muitas vezes você está linda, maravilhosa, mas a sua idade biológica é caquética. Você está 10 anos mais envelhecido. É onde está valendo. E porque o próprio Covid, né, Mica, ele acelerou bastante a idade biológica, né, pelo nível de inflamação que ele gerou no organismo, né? A idade biológica foi muito acelerada, acho que por 2 motivos no Covid. Pela inflamação, né, que ele realmente gerou, e algo que todo mundo reclamou, foi o cansaço. Uhum. Então, a gente se perdeu muito músculo. Por quê? Não se produzia energia. Ficava trancado de casa. Atividade não, mas não só isso. Ali estava muito limitada também. O próprio Covid, quando a gente teve o uso do corticoide, o uso dos medicamentos, as pessoas tiveram esteatose hepática também. E aí a gente entrou num ciclo vicioso no qual, na verdade, onde acontece a mitofagia? Né, que é um ponto hoje como biomarcador importante que foi colocado, né, porque antes a gente falava de DNA, de desregulação mitocondrial, de nutrientes, e aí agora teve um outro artigo que saiu esse ano, que é do mesmo autor que tinha colocado os marcadores, ele colocou mais mitofagia. 3. Falou de autofagia, falou dessa questão da inflamação, porque a inflamação não está aqui, a inflamação é uma consequência, né? E aí ele coloca a questão da autofagia, da inflamação, sendo gatilhos que estão correlacionados com o estilo de vida. Então, não adianta você ter tudo aqui, bom mesmo no envelhecimento, com aquilo sendo... você está lá o tempo todo martelando. Está aqui, deixa eu fazer isso aqui errado, deixa eu fazer isso daqui errado. E durante o Covid, o que acabou então acontecendo? As pessoas ficaram acamadas, muita gente teve sarcopenia aguda, então não tinha de onde tirar mais energia, porque a mitocôndria não conseguia se regenerar, porque quando eu não consigo fazer mitofagia, o organismo entende que as mitocôndrias estão boas, e ele vai ficar com aquelas mitocôndrias disfuncionais, é isso que aconteceu. E aí e teve um outro fator, gente. Mitocôndria é uma organela que entrou no nosso... Você falou no começo da conversa, né? A perda de funcionalidade, né? É o início de todas as doenças, né? Sim. Então... E a mitocôndria é uma organela que habitou o nosso organismo. Então, ela era uma bactéria, certo? Uhum. Todo mundo tomou antibiótico. É isso aí. E matou as mitocôndrias. Matou não, né? Ela ficou muito mais enfraquecida. E isso fez com que se perdesse a capacidade de resposta ou de trazer. Por isso que esse cansaço. As pessoas tiveram cansaço profundo, perda de memória. Lembrem-se, nosso organismo, quem mais consome energia é o cérebro. 23%. Mica, então a gente está falando de envelhecimento da população como um todo, né? A gente falou agora de Covid, falamos aí de um processo de envelhecimento normal que a população está passando. E existe um dado que em 2060 a gente vai ter mais idosos do que jovens. Você que esse ano já teve em congressos em todo o mundo, né? Você foi para a Ásia, você foi para a Europa, Estados Unidos. Como é que está a consciência de quem está ditando essas regras, né, do envelhecimento sobre esse fato? Como é que está a consciência da população científica de como eles podem ajudar a gente a envelhecer com saúde? E a própria saúde pública, né? Eu acho que esse é um grande desafio da saúde pública, do envelhecimento. Em 2030, no Brasil, a gente vai inverter já a nossa pirâmide. A gente vai ter mais idosos do que jovens. Uhum. Então, é o que eu tenho dito muito, essa conscientização, né, de que a gente precisa envelhecer bem. Eu acho que um dos países que trabalha isso muito fortemente é o Canadá, que ele sempre colocou que a prevenção é mais barata do que a doença. Então, a gente tem que ter um pouco mais dessa visão realmente de uma medicina celular que traga essa leitura
essa célula estar mais saudável. Eu acredito muito nisso, venho falando isso nos últimos anos, porque se uma célula é saudável, se você tem um intestino funcional, lá que tem a quermância suficiente, está lá com o intestino íntegro, você tem que manter a integridade. Essa integridade é importante. Eu acho que tem muita gente estudando, Fábio, eu vejo assim, você começa a pegar os artigos, a gente vê muitos estudos, mas é aquilo que eu falo, a medicina ela é muito dinâmica, né? Então tem coisas que eram mentiras, que parece que são verdades, e a gente vai se adaptando. E o que cada vez mais se tem feito é estudar biologicamente. Cada vez mais você vê que começa a se encontrar essa conexão, né? Seja a conexão do intestino com a pele, com o cérebro, seja o que for. Então, essa conexão é extremamente importante, porque nós não somos dissociados. Não dá para pensar no ser, no envelhecimento, como, estou envelhecendo porque vou fazer 53, sou velha. Estou envelhecendo a pele. Estou envelhecendo. Né? Quando a pele está envelhecida, é porque o negócio está feio. Eu falo que está faltando um monte de coisa lá dentro. A pele é o nosso espelho para o mundo. Então, se não está chegando nutrientes, se não tem... Tudo aquilo é a pele, cabelo, unhas vão estar fracas, aquilo já é um sintoma. Então, eu tenho que estar olhando muito antes disso. E realmente tentar manter esse nível energético. A gente tem que manter a nossa poupança de energia boa, porque isso também é um segredo. De você fazer as atividades físicas, essa questão do músculo é muito presente. Foram 2 pontos que foram comuns. E todo mundo falou muito do intestino, em todas as aulas se falava da saúde intestinal, importante seja para qual patologia fosse. E a questão da proteína, do baixo consumo de proteína diária das pessoas. Então, se é 0,8 gramas por quilo, as pessoas não estão consumindo isso, esse baixo consumo impacta diretamente, seja na qualidade da pele, seja na qualidade do músculo, seja na qualidade do que for, tanto na obesidade quanto numa pessoa magra, né? E aí esse é um dado que é interessante. Nesse Obesity Week, teve um médico coreano que ele falou o seguinte, né? Nos Estados Unidos tem 31% de obesos, né? E aí no Brasil também a mesma proporção, e na Coreia tem 3% de obesos. Então é um baixo índice, né? Baixíssimo. Só que, quando você pega o diabetes, está lá em cima. Tem a mesma proporção que os Estados Unidos. E é o que eles atribuem isso. O que eles atribuem que não é porque você é magro, você não tem gordura ou doença metabólica. Por quê? Nós, né, orientais, temos uma tendência a perder massa muscular, e aí a gordura não tem que ser só visceral. Né? Ele fala da gordura que eu tenho, que se acumula no fígado, no músculo, em todos os outros lugares. E essa falta de capacidade muscular que a gente tem, faz com que a gente tenha essa doença metabólica. Então, eu hoje, depois de lá, eu falo assim, olho para um magro ou para um gordo, eu sei que a gente não quer dizer que eles são saudáveis, né? Que também Você desconstruiu essa crença, né? Porque eu saí de lá com a seguinte crença, porque eu tenho deficiência de 3 quilos de músculo, até mais de músculo, que eu deveria comer mais proteína, que eu deveria fazer atividade física com resistência para realmente envelhecer bem. Né? Porque não tem, mas sou magro, menina, sou saudável. Não sou. E estatisticamente a gente sabe o quanto que a população tende a comer menos proteína, até por questões digestivas, né? Porque eu estou envelhecendo o meu trato gastrointestinal, eu estou produzindo menos enzimas e, consequentemente, eu estou digerindo de uma forma mais lenta, com maior desconforto. Então, fala um pouquinho também para a gente sobre isso. Porque complementando essa pergunta sua, também existe, além desse envelhecimento, existe ainda uma contrapartida da sociedade de reduzir essa ingesta de proteína, até por uma questão ambiental, né? Comer menos carne bovina, comer menos carne de aves. Como é que também você enxerga isso, Mica? Como é que isso está? Isso é um tabu, tá? Mas como é que isso tem sido visto? Eu acho que assim, o que eles falam é consumir proteína. Em todos os congressos você vê essa preocupação do consumo de proteínas, né? Quais vão ser as fontes? São vegetais, animais? Eu acho que você tem que bater... Eu brinco que tem que bater meta de proteína. Se é a forma que você vai dar, como a gente fala hoje, de um peptídeo, de um whey isolado, o que for, mas você tem que dar essa fonte de proteína,
Por quê? É o que vai fazer com Nada, então, contra veganos, né? Nada contra as pessoas que não querem ingerir. Mas se você vai parar de comer proteína de fonte animal de forma direta... Você né? tem que saber você consumir... Você tem que saber que você tem que balancear isso suplementando, né? Ou com fontes de proteínas vegetais que a gente sabe que são mais difíceis, né? Quer dizer, a gente mais precisa complexas, mais complexas, mas que a gente precisa fazer esse uso. E teve, aí eu falo, né? Eu ando por todo quanto é lugar e um dado que eu vi num congresso, num fórum com a Coreia que eu participei, foi que a gente vai aumentar nos próximos anos o consumo de proteína animal. Então, por quê? Pelo próprio resultado, no final, isso é uma coisa futura, tá? Então, foi num fórum que eu fui, ele falando do aumento do consumo de proteína animal. Então, assim, não tem um consenso, né? Mas que é necessário esse consumo, esse né? consumo, e a gente bater meta de proteína todos os dias, ele é extremamente importante, porque eu, como magra, né, achava que era saudável, e pode ser que não, porque eu posso estar acumulando gordura, mas é verdade. Ué, gente, a carapuça serve. Às vezes a gente fala, não, vou assistir. Mas foi a primeira vez que eu fui nesse congresso, e para mim, assim, fui assistindo, teve uma aula de obesidade e sarcopenia, que eu achei uma das melhores aulas, então, tanto obeso também tem a sarcopenia. Então, a sarcopenia vai ser uma epidemia lá na frente, independente de qual o seu estado. Para mim já era. E a sarcopenia, ela é grave, né? Porque ela vai afetar diretamente a mobilidade. E a perda de qualidade de vida com tudo isso é muito grande, né? E o impacto até mesmo nas famílias. Sim, porque aí você precisa de cuidador, a pessoa fica acamada. Então, ser independente, ter autonomia, gente, é o que a gente quer quando envelhecer. Eu vejo pelos meus pais. Meu pai vai fazer 89 ano que vem, minha mãe 86. Meu pai é serelepe, né? Ele se movimenta todo dia, ele está lá, ele é super ativo. Mas tem uma coisa que minha mãe é super regrada na alimentação. Eles tomam café da manhã, almoço e jantam às 18 horas. Muito regrado. E aí você vê aonde que é o reflexo da saúde. E é ela que cozinha, ela que faz tudo, sempre. Então, essa questão do... a gente embalar menos, né, desembalar menos e descascar mais. É uma realidade. É real, né? É real, porque se você fala, eles tomam muito medicamentos, os medicamentos não são tantos, mas assim, eles são saudáveis. Mica, isso se traduz para o magistral, né? Porque cada vez mais a farmácia de manipulação está manipulando menos medicamento e mais superalimentos, né? Porque a gente também tem um déficit de qualidade de alimento do tamanho do mundo, né? Sim. Os alimentos estão cada vez mais pobres. E a farmácia de manipulação, quando a gente vai pensar em uma suplementação personalizada, ela traz fitoterápicos, aminoácidos, todos marcados, né, que garantem aí a qualidade dos suplementos que você está tomando para você conseguir ter essa homeostase que você está falando tanto, né? Então é muito bom ter o equilíbrio da alimentação, da suplementação, do exercício físico. Isso é tudo um equilíbrio total, né? Não, com certeza, gente. Quanto melhor o diagnóstico, né, quando o médico traz as deficiências e ele consegue fazer essa suplementação de uma forma correta, muda tudo, né? E eu falo que a grande diferença é ser bem diagnosticado, né? Por isso que o papel do médico é fundamental nisso, para ele conseguir orientar esse paciente. E não é uma fórmula que é única, que é o que a gente estava falando. Cada vez mais a medicina de precisão vai te dar fórmulas únicas para cada indivíduo e para cada necessidade. Então, os tratamentos, essa questão de você acertar a rota bioquímica, fisiológica, bioquímica, do seu organismo, é uma medicina. Do futuro, não, eu acho que agora já. Porque se a gente não fizer isso, e a gente está mudando essa curva, onde a gente tem muito mais velhos, muito mais idosos, né? Vai ser como? Então, eles precisam ter saúde. Então, ser saudável, e também criar uma consciência uma necessidade, né? Na sociedade, porque as pessoas não olham dessa forma, elas não têm isso. Imagina, né? Mas a gente só vai perceber quando estiver lá na frente, quando tiver que mandar, se eu tivesse feito isso. Então, essa conscientização também é muito importante. Isso aí. E o impacto disso para a saúde pública é altíssimo, né? Se a gente fala em 2030, que é amanhã, a gente já tem mais idosos, pirâmide, né, do que jovens.
Quer dizer, se não há uma política pública de incentivo de mudanças de estilo de vida, de maior consciência alimentar e tal, nós estamos falando aí em uma epidemia Colapso total, né? Que vai levar a um colapso, né? Não sei se é da Organização Mundial de Saúde, que é de atividade, ele já coloca, né, para a gente fazer 3 vezes por semana, 30 minutos, mas ele coloca yoga, porque uma outra coisa também no envelhecimento, que a gente começa a perder o equilíbrio. Então, atividades que fortaleçam esse reequilíbrio, ele é importante. De novo, é importante manter nossa fonte de energia. Então, hoje também tem suplementos que tornam isso possível, né? Não é, não, aumenta sim a produção energética. A gente estava até comentando do mononucleotídeo de nicotinamida. Tem o Extend da Lema, que é um conjunto que é muito bacana também, para se aumentar um pouco mais a sua poupança de energia, porque se você chega no limite do gasto energético e ainda quer insistir, você tem o burnout, você acaba tendo lá, a célula fala assim, o que eu estou fazendo aqui, cai estatelada e não consegue mais ser funcional. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, a gente realmente trazer saúde, mas saúde de uma forma inteligente, não igual para todos. Se você tem uma deficiência de ferro, tem que suplementar ferro para você. Se dá, já que é zinco, é zinco. Então, cada um, de repente, pode ter. E cuidar do fígado também, que é um outro ponto que, às vezes, eu vejo que muitas vezes as pessoas falam de intestino. Negligencia demais, né? Intestino. E o fígado que metaboliza tudo, está, às vezes, lá todo também congestionado e não consegue. Esquecido. E essa questão também, muitas vezes, do consumo de metais pesados, que a gente não percebe também. Essa detoxificação também se faz necessária. Então, o meio ambiente onde a gente vive vai afetar diretamente a nossa saúde. Então, ter um olhar, né, do todo é extremamente importante. Ô, Mica, lá nos anos 2000, o pessoal estava fazendo um projeto de genoma humano e, naquela época, o pessoal falou assim, nossa, agora a gente vai decifrar a longevidade humana, né, porque a gente vai saber tudo sobre o gene e aí a gente vai conseguir bloquear todas as doenças, né? Mas o pessoal esqueceu que você não muda o gene, né? O gene vai estar lá e não tem como você pegar uma tesourinha e lá cortar aquele gene e falar assim, agora você não vai ter mais essa doença. E aí depois, com todo isso da epigenética que você trouxe agora, a gente conseguiu chegar a manobras, né? A esquemas terapêuticos, a suplementações que faziam com que esse gene adormecesse e não replicasse, né, aquelas doenças. Como é que isso é visto hoje nessa medicina? A gente está um pouco mais à frente, sinto lhes dizer. Então, fala pra gente um pouco sobre isso daí. Na verdade, a gente falava muito da questão da genética, mas nesse... A pergunta é qual é justamente o impacto da genética e como é que você modula toda essa genética para você não ter a expressão daquele gene manifestando doença que estava lá já mapeada no seu gene. Mas depende. Se você é homozigoto e você vai expressar... Eu vou dar um exemplo. Fala disso pra gente. Metaloproteinase é uma proteína que degrada colágeno. Tipo, vamos lá. Metaloproteinase 1 vai degradar as suas proteínas, seu colágeno, sua elastina. Eu sou uma pessoa que sou homozigota. Então, eu degrado de uma velocidade muito maior, porque já está, eu não vou ter como ter gatilho, já está lá. Já é um fato. Então, eu tenho osteopenia e tenho dores articulares. Por quê? Eu tenho essa proteína aí degradando numa velocidade mais rápida. Então, isso eu não consigo adormecer. Então, eu vou ter que estar suplementando mais ou estar me alimentando com uma quantidade maior para conseguir combater aquilo que está lá na maquininha. Balancear, né? Balancear. Então, isso vai acontecer. Agora, se você tem um gene bom e o outro lá e você não fez o gatilho, o seu estilo de vida vai impactar diretamente. Tem gente que fala, nossa, eu nunca tive isso, mas eu tive um episódio de estresse, agora eu comecei a ter sintomas que eu nunca tive. Você teve o gatilho e aquele gene começou a se expressar. Então, isso está diretamente ligado. Só que isso a gente estava falando dos polimorfismos. Então, eles são lá, imutáveis, estão lá, a gente não tem como fazer. A partir do momento que expressa, vira fenótipo. E a gente já está... Na medicina já está aqui, ó. Está começando a trabalhar aqui. O que foi que você já expressou e como é que eu posso fazer essa correção? E aí, a partir do momento que você expressa, tem como você
inibir essa expressão ou não volta mais? Não, você pode melhorar a rota, você pode fazer alguns mecanismos que vai fazer com que, de repente, aquela proteína que esteja defeituosa, você não tenha ela tão defeituosa. Ou corrigir, vai para um passo anterior. Então, essa parte da genética, ela tem ali, por isso que eu falei que é a era das ômicas, né? Não necessariamente só falar do polimorfismo aqui, mas eu vou falar da metabolômica, eu vou falar da proteômica, se sua proteína não está funcional, como é que eu vou fazer? O que está faltando? De repente está faltando um X elemento. Então, eu vou adicionar nessa suplementação ou fazer uma correção para que esse X elemento não esteja faltando aqui. Então, a gente hoje consegue olhar o resultado daquilo que estava defeituoso aqui atrás, fazendo essa leitura do fenótipo, da proteômica, da metabolômica, e daí você faz o caminho inverso e faz a correção. E aí, qual é o processo, né, que hoje os médicos, a medicina está usando para justamente fazer esse diagnóstico, e como que aí a farmácia, o farmacêutico pode ajudar esses médicos a combater toda essa expressão que você acabou de falar? Tem testes, cada vez mais estão se aprofundando, está se melhorando o sistema de testes que te mostram esse diagnóstico. Então, esse diagnóstico te dá outros caminhos, né? Então, vai fazer com que você tenha uma forma de correção e melhore a qualidade de vida ou de envelhecimento dessa pessoa. E aí o suplemento, ele de fato, ele vai ser muito personalizado, né? Porque ali está no cerne do que aquela pessoa de fato precisa. Sim, vai ser extremamente personalizado. O mundo tende a ir para essa medicina de precisão, que eu falo de medicina preditiva. Então, qual que é o intuito? Você realmente diminuir os gastos finais ali no hospital, para você não ter essa intervenção, e aqui você sempre trabalhar na prevenção. Então, é o que tende, né, com a inteligência artificial também. Você vai começar a fazer algoritmos que vão te trazer uma leitura melhor, né? Seja numa cirurgia, seja na resposta de um tratamento. Não está funcionando. Até no diagnóstico, né? Até no diagnóstico. Porque muitas pessoas tratam a inteligência artificial como se fosse um adversário. E a gente tem que tratar ela como se fosse justamente uma ferramenta para você... Porque não adianta você ter inteligência artificial e não ter a pessoa por trás da inteligência fazendo as perguntas, os prompts certos para aquela inteligência, para que você tenha o retorno que vai direcionar você em tudo, em todas as áreas, né? Então, a medicina eu acho que vai ser muito impactada. E a gente também, no campo da ciência farmacêutica, a gente vai ser muito impactado na questão de utilizar ou não a inteligência artificial para fazer essa evolução de tratamentos, diagnósticos e assim por diante. Você tem visto isso lá fora acontecendo já? Sim, eu assisti. Esse ano eu fui num fórum de inovação na dermatologia, que acontece um dia antes do meeting de dermatologia, e era só da parte de inovação. Então, teve muita questão da inteligência artificial, teve a questão dos novos medicamentos e como que estava caminhando essa questão na dermatologia. Na inteligência artificial, por exemplo, o que impacta na dermatologia, que foi a aula que eu assisti? Não adianta eu falar de imagem se todas as imagens só tem pessoas brancas, caucasianas. Eu não coloquei afro. Então, ele não vai ter uma base boa para fazer e chegar num diagnóstico. A base de dados dele não vai ser legal, né? Então, essa base ela precisa ser corrigida para você realmente conseguir fazer um diagnóstico adequado. Então, a questão da ferramenta da inteligência artificial. Teve um médico que ele estava falando dos aplicativos, eu dei muita risada com ele, porque ele virou e falou assim, ele cuida de dermatite atópica. Aí antes ele falava, mandava as pessoas anotarem no caderninho. Aí quando que ele usou creme, se ele usou tal coisa, todo dia ele anotava. Aí ele falou, chegava nas férias, as pessoas também tiravam férias dos medicamentos. Ele colocando lá. E aí ele falou, não adianta você desenvolver grandes tecnologias ou ter um super de um aplicativo se a pessoa não usa. Não vai aderir, né? E a gente vê isso acontecendo de uma maneira tão sistematizada, né, Mica? Porque até hoje você tem um caminho inverso. O paciente chega no consultório médico pedindo para ter algo personalizado para ele. E aí, muitas vezes, prescrever é muito difícil. Prescrever algo personalizado é muito difícil. Tem que saber muito de ativos, tem que saber de fisiologia. Então, mas a gente vê os médicos correndo atrás disso, né? Muito hoje. E aí, na maioria dos casos, no início, você vem com aquela enxurrada de fórmulas, né? Você vai lá com o paciente, acabou de chegar, ele vai lá, você sai da consulta, muitas vezes com
12 potes, 13 potes de fórmula. E as pessoas acabam se perdendo, né? Porque a gente não consegue tomar aquilo de uma maneira sistematizada e organizada e aí acaba abandonando o tratamento. Você tem visto soluções também para isso, para organizar esses tratamentos, tornando isso mais viável? Sim, mas eu acho que, de novo, vou voltar no início da nossa conversa. Às vezes a gente precisa do básico. Você falou isso no início, né? Justamente, né? Do Porque básico. às vezes você tendo um monoativo, um monossuplemento ali... E a pessoa vê uma resposta, ela vai aderir. Quando ela tem muita informação... O caminho tem que ser inverso, né? Você vai começando aos poucos, né? Introduzindo aos poucos. É como se fosse um exercício físico, né? Você vai lá, olha, vai começar a fazer a sua caminhada, depois você vai fazendo... Se você começar tudo de uma vez, a possibilidade de você abandonar aquele exercício é muito grande, né? É que você olha assim, mas será que está dando resultado? Será que foi isso? Será que não foi aquilo? Então, essa adesão, né? E é a questão da disciplina de novo, né? Que nem rotina, é uma rotina que eu preciso colocar dentro do meu dia a dia, de realmente estar tomando aquilo, de estar vendo a diferença. Eu sou uma pessoa que, quando começo a tomar, que foi a questão da diaminoxidase, é a primeira vez quando chegou, a Letícia sabe que eu sou super alérgica, a rinite, ela me mandou. E eu tomei 15 dias, eu falei, não funciona. Eu sou muito sincera. Ela, não, eu falei assim, vamos ver, será que estava em cápsula gastroresistente? Não sei se foi em cápsula gastroresistente, ou a gente não tinha dito, aí veio em cápsula gastroresistente. Em 15 dias funcionou. Então, são detalhes que a gente também tem, que não é lógico que a gente, como farmacêutico, acaba observando mais. Mas o próprio paciente hoje, ele também quer uma efetividade, com tanto de informação que se tem, ele quer algo que seja coerente, porque senão acaba virando um achismo, um laboratório. Então, entender de fisiopatologia é extremamente importante. Se você entende a fisiopatologia e a gente entende o ativo, a gente consegue encaixar, e às vezes não são tantos, são poucos que vão te dar um resultado efetivo. Até porque, né, toda essa tecnologia envolvida, né, nesses ativos diferenciados, eles têm ali uma relação custo também muito importante. Então, não dá para o setor magistral até brincar com o recurso financeiro desse paciente. Então, o farmacêutico ele tem que estar raciocinando, de fato, quais as necessidades farmacotécnicas para aqueles insumos para que a gente garanta a resposta clínica. Porque, no final das contas, o que tanto o prescritor quer quanto o paciente, né, é a expectativa do paciente, é que a resposta clínica aconteça. Isso aí, tem resultado, né? Sim. Você fez um investimento, você quer ver a percepção de melhoria. E principalmente num curto espaço de tempo. É o maior desafio. A gente tem todo o nível de consciência, mas você acabou de falar de alguns exemplos que você trouxe lá, você mesmo, né? Começou, eu usei o ativo com 15 dias, não fez efeito. Fiz um ajuste farmacotécnico, substituindo uma cápsula normal por uma cápsula resistente, sentiu o efeito. É a mesma coisa do Glisodin. Você começou a tomar em menos de 15 dias. A mãe da médica que tinha sempre o problema intestinal, conseguiu sentir o efeito. Então, isso é muito bom, né? Isso constrói muito a reputação da gente nesse sentido, né? Porque quando você toma aquele monte de coisa, faz investimento alto e você não sente nenhum resultado... É frustrante, né? E é importante ter o farmacêutico até para ir adequando a necessidade, né? Porque, às vezes, aquele paciente, naquele momento, não está preparado para receber aquilo. E aí, às vezes, não é porque o produto não é bom, porque não é a hora certa de fazer a introdução daquele... O solo não está pronto para plantar a sementinha, O solo não está pronto para fazer isso. Então, é importante essa parceria, né, médico-farmacêutico. Eu sempre falo desse olhar multidisciplinar, porque tudo é extremamente conectado. Falei que a gente antes foi para a desconexão. Um cuida disso, outro cuida daquilo. Então, é perguntar mesmo, né? Porque às vezes um médico prescreveu algo, aí o outro médico prescreveu também, ele vai em 2, 3, cada um dá, e tem sobreposição. E eu preciso melhorar isso, essa conexão, essa leitura ela é importante, porque nem tudo, né? Quando a gente dá muita coisa, o organismo também não... Eu falo, é a mesma coisa você colocar ali, mandar uma bazuca e falar, agora vou resolver fazendo tudo. E ele, às vezes, ainda não está, porque ele tem que tirar a inflamação, tem que diminuir o estresse oxidativo, e por fases, né? E a gente tem a ansiedade. O paciente, quando chega no médico, ele espera por um milagre. Não, eu vou emagrecer, amanhã, no verão, já estou linda e maravilhosa. E não é.
Nosso organismo envelhece, cada parte envelhece numa velocidade. Então, quando a gente fala em creme, a gente está falando em 28 dias de renovação celular. Quando eu falo em fígado, 21 dias. Quando eu falo em sangue, 120 dias. Eu tenho que esperar esse período, que é o período de poder renovar, para poder ver se aquilo realmente teve um efeito. Então, não dá, ou seja, não dá para pular. Existe milagre, né, Mica? Não existe. Não existe milagre. O que existe é a gente saber aplicar bem o conhecimento, né, pegar um conhecimento bem aplicado para realmente trazer mais qualidade de vida para as pessoas. Acho que esse é o grande intuito. Fábio, vamos de quiz? Vamos lá. Vamos passar para o nosso Formulando Quiz. Isso aí. Mica, o quiz, a gente te apresenta uma dor e você apresenta soluções interessantes. Vamos lá? Ação antioxidante. Glizodin. Rejuvenescimento global. Vou falar de um ativo tópico que eu gosto muito, Amplifite, peptide. Ativação do metabolismo. Fitgen. Proteção e senescência celular. Olha, tem 2 no oral, quercetina e curcumina, que tem bastante estudo. Melhora da digestão. Melhora da digestão, actinidina. Actidina, a gente usa muito, né? Qualidade intestinal, Mica. IBS Care. Estímulo de neurotransmissores. Isso vai no intestino. Eu colocaria o Neuropsicare, que estimula psicobióticos, que é bem interessante. Cognição e memória. Cognição, a gente sempre tem que pensar no ômega, no DHA, na fosfatidilcerina, que são bem interessantes também. E bastante energia, extend. Esteatose hepática. Hoje eu penso na associação do glizodin, né? Então aumentando essa questão de sódio, também diminuindo ácidos graxos no fígado. Estímulo da massa magra. Isso aí não é fechar a boca, né? Não, quer dizer, vou fazer... No estímulo da massa magra, você tem que ter a fonte, né, a proteína e a atividade física, resistência. Hidratação da pele. Hidratação da pele, tomar água. Clareamento da pele. Clareamento tem o Punk Block, que é bem bacana também, associado com Dermabiotics, que é de uso oral. E flacidez. Flacidez são os peptídeos de colágeno junto com uma boa absorção. Então, eu colocaria o antioxidante, glizodin e o silício também. Mica, você falou muito, né? Você é uma pessoa que estuda bastante. E assim, são 28 anos já de história. Fala pra gente como é que você adquiriu esse know-how e para as pessoas que estão assistindo a gente, como é que você consegue ter esse tanto de informação aí dentro da sua cabeça para estar transmitindo isso para as pessoas. Fala um pouquinho pra gente dessa trajetória. Na verdade, eu sempre digo que eu me formei farmacêutica, né? Isso em 1995, faz um pouco de tempo. Acho que eu tive várias oportunidades de ter trabalhado na Natura, de ter ficado um período na França pela Natura, lá atrás. Depois eu fui fazer comunicação, né? De comunicação, eu acabei fazendo design gráfico. Não, fui por áreas diferentes, porque são áreas do aprendizado e a gente tem que estimular, acho que o nosso cérebro o tempo todo, e a curiosidade é um ponto que é importante. Trabalhei com matéria-prima, tive uma agência de publicidade, fui trabalhar com calçado e PDV. Vocês viram que eu fui de áreas totalmente distintas. Aí eu fui fazer o mestrado na Unifesp, na cirurgia plástica, que é uma área que eu gosto bastante, né? Eu gosto de estudar a parte de biologia molecular, então sempre tive muita curiosidade em relação à biologia molecular e de estudar célula, de estudar ativo e essas conexões todas, sempre muito gratificante. Fiz o mestrado e chorava. Eu falava, não vou fazer mais nada, não quero mais estudar. E veio a pandemia, meu filho quase me enlouqueceu, fui fazer psicologia positiva, bem-estar e autorrealização, e isso me abriu a mente. E quando eu fui fazer comunicação, saí da farmácia e fui fazer comunicação, me deu uma outra leitura também. E aí, falei também que não ia mais, entrei no doutorado esse ano, em genética, na cirurgia translacional, para estudar essa parte de queloide.
Então, eu acho que a vida é um constante aprendizado e o que sempre me enriqueceu muito foram as conversas, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto a... Todo mundo ri, mas eu sou assim, se me chamarem para ir lá tomar um café, eu vou, se me chamarem para o boteco, eu vou, se me chamarem para um jantar chiquérrimo, eu vou, porque a oportunidade de conhecer alguém e de aprender com as pessoas é muito grande. Então, o que eu digo para todos, tenham a oportunidade, se deem a oportunidade, se permitam a fazer, a conhecer pessoas, a se conectar com pessoas. Então, foi muito desse jeito, muito natural, Fábio, muito aberto, porque é o lifelong learning, né? Uhum. E a gente não aprende numa sala só. Eu acho, é na vida, né? É na vida, é na vida. E esses seus retornos, assim, porque a gente estava conversando antes de começar a gravar, e você falou muito, né, que essas interações suas, e como que essas interações com os diversos profissionais de saúde te ajudam, nutrem você em conhecimento, né? Porque tudo que você faz em conjunto, você tem as devolutivas e você começa a tatear, né? Olha, isso aqui dá certo, isso aqui não dá. Então, isso vai te guarnecendo de um conhecimento que precisa ser multiplicado. Então, eu quero agradecer muito você ter participado do Formulando. Né? A gente podia ficar aqui por horas e horas e horas falando sobre o envelhecimento, que é um assunto tão discutido, tão debatido, e que as pessoas são ávidas para ter informação sobre isso. E multiplicar um pouquinho dessa sua informação para todo mundo que está assistindo o Formulando. Isso aí, Mica. Muito obrigada. Você em muito abrilhantou nosso episódio, né, de envelhecimento. E agradecer a você que ficou aqui com a gente até agora. E nos acompanhe e aguarde o próximo episódio.